E muitas pessoas, principalmente no Ocidente, acham que Buda é uma divindade, é um deus, é um deus específico para os budistas. De fato, quem é Buda? O que significa esse termo Buda? O termo Buda, a palavra Buda, significa desperto, aquele que despertou, aquele que acordou. Então, quando nós falamos de Buda, nós vamos nos remeter a um Buda histórico de nossa era, que é denominado de Buda Shakyamuni, ou Siddhartha Gautama, né? Conhecido como Siddhartha Gautama, que teria vivido na região sul do Nepal, onde hoje é o sul do Nepal, e pertencia, então, ao reinado da Índia, né? Quando ele nasceu. Então, nós falamos do Buda indiano, que, na verdade, é nepalês, geograficamente, se a gente fizer o recorte geográfico hoje. Mas Buda, a palavra Buda ou a budeidade remete propriamente ao despertar. Então, a figura de Buda, por exemplo, aqui atrás de mim, vocês estão vendo uma imagem de um Buda. Do meu lado aqui tem Padmasambhava, que é uma dos Budas que viveu no Tibete. Por que um dos Budas? Porque não há um único Buda. Todo ser desperto, que atingiu a natureza pura da mente, que atingiu a budeidade, né, que superou o samsara e o nirvana, o sofrimento, surge então como alguém que despertou. Então, Buda é todo aquele que acordou. Em essência, todos nós somos Budas. Todos nós somos Budas. Todos nós, em essência, somos despertos. Mas nossa ignorância não permite que nós compreendamos nossa própria budeidade e a budeidade dos outros. Então, nós permanecemos adormecidos. Então, quando nós falamos de Buda, nós podemos nos remeter a um indivíduo, Siddhartha Gautama, que nós chamamos de Buda Shakyamuni, porque ele é o leão, conhecido como o leão da tribo do Shakya, Shakyamuni, né? E esse é o Buda histórico. Então, quando nós falamos de budismo, nós não falamos de budismo normalmente de um único Buda. Nem sempre o budismo está falando de Siddhartha Gautama e do Buda histórico, né? Tem uma tradição budista conhecida no Brasil, que está presente em várias regiões, chamada Nichiren. Por exemplo, o Buda dessa tradição não é o Buda Siddhartha Gautama, é um outro ser que despertou, é um outro mestre desperto. Então, quando nós falamos de budismo, e nós falamos de Dharma, dos ensinamentos, nós normalmente associamos o budismo do Buda Shakyamuni, certo? O budismo, o Dharma de Shakyamuni. Por quê? Porque é aquele budismo que está ligado àquele ser que despertou. E não, Buda não é um deus, não é uma divindade. Buda é um ser que despertou, um ser desperto. E aí você pode me perguntar, mas por que então vocês têm um altar, né? E nesse altar existe uma série de imagens, e nesse altar tem a figura de um Buda se ele não é um Deus. E essa imagem, essa figura, nos lembra da mente iluminada, nos lembra do ser que se iluminou. E a nossa trajetória, o nosso caminho pela meditação, pela prática espiritual, é buscar essa iluminação. Então, não é que Buda seja um Deus criador, ou ainda, a maior confusão ainda, quando se pergunta se adoramos Buda. Não, nós não adoramos Buda. Não há essa perspectiva de adoração, porque a grande contribuição, uma grande contribuição dos seres iluminados para nós é exatamente a ruptura com a dualidade.
Porque é a dualidade, o pensamento dual, que faz com que a gente não consiga perceber a unicidade em todas as coisas. Que a gente não consiga perceber o Buda que nós somos. Então, a perspectiva dual de pensamento faz com que a gente acredite que tenha uma coisa boa, uma coisa ruim, que tenha o certo e o errado, que tenha o que é adequado ou inadequado. Na perspectiva búdica, nós vamos olhar tudo isso para além da dualidade, para além do sofrimento, para além desse mundo de sofrimento em que nós estamos. Eu gosto muito, e Caliel, eu começo a falar, não paro, se você quiser fazer alguma intervenção, por favor. Não, fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Eu gosto muito de uma historinha, e talvez já tenha contado aqui para vocês, que é onde nasce, de alguma forma, a sabedoria em nós. E tudo isso tem muito a ver com um dia que o Buda histórico, aí sim, Siddhartha Gautama, o Buda Shakyamuni, ele está ensinando, e ele tem um secretário. E esse secretário se chama Ananda, que é primo do Buda. E que, de acordo com a tradição e a história, dos seguidores do Buda, dos mais próximos, mesmo sendo secretário, ele foi o último a atingir a realização, a iluminação. E Ananda está ali, secretariando o Buda o dia todo. E anotando tudo aquilo que ele ensina, né, fazendo a secretaria. Ele ensinava alguma coisa, ele anotava, tal. Um erudito, um escritor. E numa manhã, chega para falar com Buda alguém que é teísta. O que é um teísta? Alguém que acredita em Deus. E vem falar com Buda e pergunta para Buda: Buda, Deus existe? Buda, sabendo que esse indivíduo é teísta, acredita em Deus, ele vai dizer: não, Deus não existe. Aí ele agradeceu o ensinamento e o Ananda está ali anotando tudo. Anota então, né? Buda falou que Deus não existe. No mesmo dia, no final do dia, chega uma pessoa para falar com Buda e essa é ateia. Não acreditava em Deus, não acreditava em uma divindade. E vai falar com Buda e pergunta para o Buda: Buda, Deus existe? Buda, sabendo que esse indivíduo era ateu, ele diz: sim, Deus existe. O indivíduo agradece pelo ensinamento e vai para casa. No final do mesmo dia, Ananda, sem entender nada, vem até Buda e fala: olha, eu estou aqui te seguindo, anotando tudo aquilo que você escreve, mas você tem que tomar uma decisão. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Para um você disse que Deus existe, para o outro você diz que Deus não existe. E aí o Buda vai dar um grande ensinamento. O Buda vai dizer: para além de existir e não existir, está além, além do além do além, que é o mantra que nós acabamos recitando sempre do Prajna Paramita, da grande sabedoria, porque a grande sabedoria no budismo consiste em entender isso, que essa realidade última, ela está além do além do além. E aí vem esse mantra, o Gati Gati Paragati Parasangati Bodhisoha. Gati Gati Paragati Parasangati Bodhisoha. Que quer dizer, está além do que eu sou capaz de compreender. Então, está além do além do além. Isso é a mente iluminada. Qual que é o perigo de nós definirmos um Deus? Quando nós definimos um Deus, quando nós definimos uma divindade, nós primeiro projetamos essa divindade. E nós queremos que esse Deus seja aquilo que nós imaginamos que ele é. Então, é muito comum a gente ver pessoas religiosas pregando um determinado Deus, um determinado tipo de Deus,
que é a imagem dela própria. E que não permite que esse Deus seja o que de fato ele é. Isso é tão difícil para essas pessoas que, se elas encontram de fato a divindade, se elas encontram de fato Deus, e Deus não for como elas querem, ou como elas imaginam que ele é, elas não o aceitam, elas não o conhecem. Então, no caminho espiritual, um ponto muito relevante, e é o ensinamento do Buda, é exatamente a gente desistir de criar conceitos e se abrir, simplesmente se abrir. Porque quando nós definimos um conceito, quando nós definimos o que é um Deus, o que é uma divindade, e de alguma forma nós dizemos Deus é isso, então ele tem que ser desse jeito, ele quer que eu faça isso desse jeito, ou ele quer que os outros ajam dessa ou de outra forma, e só assim é possível. Talvez Deus nem saiba que você pensa dessa forma, ou até mais que isso, talvez o teu Deus não seja isso, não. E Buda está chamando nossa atenção para isso, né? Para olhar para além daquilo que nós estamos vendo e olhar para além do além, diz da mente iluminada, diz da iluminação. Estamos conversando com De forma prática, a contribuição... Pois não, Caliel, está contigo. Estamos conversando com Denis Girardi, instrutor da tradição Yudrum Bon. Estamos falando hoje sobre a importância de Buda para a humanidade. Ô Denis, além de... Claro que você já trouxe muitas dicas do que é, de quem é Buda e da sua importância para a humanidade, mas os ensinamentos do Buda, eles estão fundamentados em que exatamente? Quais são os princípios básicos do fundamento das revelações que que o Buda trouxe para a humanidade? A gente poderia, Caliel, explorar uma série de ensinamentos, né? Mas vamos ficar no primeiro giro de ensinamentos, que são as 4 nobres verdades. Em que consiste esses ensinamentos? Vamos lá. Então, o Buda histórico, ele era um príncipe que viveu a vida toda dentro de um palácio e que a família dele sempre quis privá-lo de conhecer a dor, o sofrimento, de conhecer a aldeia, a vila, logo ali na frente, né, do palácio. E um dia ele se veste com trajes de um aldeão e sai para caminhar pela vila. E nessa caminhada ele se depara com algumas coisas que ele não conhecia. Ele se depara com uma pessoa morta, e ele não conhecia a morte. Ele se depara com uma pessoa doente, e ele não conhecia a doença. E ele se depara com um ancião, e ele não conhecia a velhice. E ele identifica nesse andar e nesses 3 fenômenos o sofrimento. E aí ele começa a perceber que o sofrimento permeia tudo, que a insatisfação permeia tudo, né? E qual é, então, o grande ensinamento do Buda? As 4 nobres verdades. A verdade do sofrimento, que nós poderíamos resumir basicamente em 3 movimentos. O sofrimento existe e permeia tudo. Nós estamos sempre insatisfeitos. Sempre insatisfeitos. Então, o sofrimento permeia tudo. Sofrimento, em sânscrito, é dukkha. Dukkha é insatisfação. Então, por mais que a gente faça muitas coisas, a gente sempre estará insatisfeito. Nunca estará feliz plenamente com aquilo que a gente tem. Porque nós somos sofrimento, insatisfação. Então, o primeiro movimento das 4 nobres verdades é reconhecer que sofremos, que há o sofrimento. Segundo, que é possível cessar o sofrimento. E o ensinamento de Buda é a cessação.
é sair dessa roda de sofrimento. E a iluminação é basicamente isso, encontrar a porta de saída. Encontrar a porta de saída. E essa porta de saída, ela vai estar associada diretamente ao que nós falávamos do Prajna Paramita. Está além. Então, não é aquilo que vemos a olhos nus. A realidade, ela está além. E aí é que vem a grande questão do budismo. Como é que eu experimento isso? Por que meditamos? Meditamos exatamente para fazer a experiência direta disso tudo. Fazer a experiência direta dessa realidade última. Não enquanto uma construção mental e um conceito. Porque nós corremos o risco de achar que iluminação é uma coisa delimitada, pré-definida, mas é ir de braços abertos na meditação e pronto para fazer a experiência direta disso que nós chamamos de natureza fora da mente. Nesse caminho que o Buda vai propor, qual é o caminho? Como é que eu faço isso? O Buda via entre os indianos, os hindus e todos os lugares em que ele estava, que as pessoas tentavam muitas formas para cessar o sofrimento. Então, na Índia, você tinha aqueles que martirizavam o corpo como uma forma de espiar o sofrimento e sair desse espaço do sofrimento. Alguns que ficavam sem comer muitos anos, alguns que martirizavam o corpo, dormiam em condições desagradáveis, ou alguns que levavam a vida tão numa boa, porque entendiam que tudo era completo e perfeito, então não estavam nem aí. Também faziam de qualquer jeito. Não. E aí o Buda vai ensinar para a gente que o caminho da realização é o caminho do meio. É o caminho do meio. E o caminho do meio não é nem o excesso de um lado, nem o excesso do outro. O caminho para a iluminação, o caminho para a realização é exatamente o estar entre as duas coisas. É não tomar partido, é aprender a olhar. Eu sempre brinco, né, que a prática espiritual ela nos ensina a amar com os olhos. Aprender a amar com os olhos. Amar tudo aquilo que os olhos tocam. E amar tudo aquilo que os olhos tocam diz exatamente de não escolher nem A nem B, mas ver tanto A como B como dignos, como puros, e entender a budeidade presente em cada fenômeno. Tudo é Buda. Todos os seres são Budas, porém não despertos. E o nosso caminho, o nosso trabalho, é colaborar, então, para que todos, ou o máximo possível de pessoas, possam despertar, possam acordar, possam experimentar, né, a natureza pura da mente, esse espaço da cessação do sofrimento, isso que está, como falava há pouco, Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha, aquilo que está para além do além, do além do sofrimento. Denis, nós já estamos caminhando. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Nós temos 5 minutinhos ainda para acabar o programa. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque passa pela cabeça de muitas pessoas. Há uma semelhança muito forte entre os ensinamentos do Buda e o Jesus Cristo, né, do cristianismo. Há muita semelhança? Há muita semelhança, sim. Quando nós pensamos um pouquinho na perspectiva do budismo, nós podemos dizer que Jesus é um Buda, e é um Buda, nós poderíamos dizer, um Buda de Nazaré, alguma coisa nesse sentido. E como um Buda, todos os Budas têm uma terra pura, que é a sua natureza última, a sua mente. E quando se é cristão,
se vincula a essa terra pura ao que se chama paraíso, ou reino dos céus. Seria a terra pura do Buda Jesus, né? Então, há uma relação direta do budismo, do budismo com o cristianismo. Não necessariamente do que os budistas fazem, os cristãos fazem, né? Porque nós nos perdemos, somos falhos em absolutamente tudo. Mas do ponto de vista de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, Jesus, né, que na perspectiva budista nós poderíamos dizer o Buda de Nazaré, há uma semelhança muito grande naquilo que eles ensinam. E ambos colocam como porta de saída, ou melhor, como no cristianismo se chama salvação, no budismo nós dizemos que é a condição da iluminação, a compaixão, o amor, né? O amor-compaixão. Os dois colocam a compaixão no centro. Então, isso é tão interessante que Jesus, quando fala qual é a condição para a salvação, em nenhum momento ele diz me louvar, me amar, ir na igreja, ficar orando, ficar rezando, fazer não sei o quê. Não, ele vai dizer a condição é muito simples. Eu estive nu, me destes, me vestistes, eu estive preso, me fostes visitar, eu tive fome e me deste de comer. Quer dizer, o caminho é o caminho da compaixão. E esse é o caminho espiritual, né? Porque ele está para além de todos os conceitos. E para além de todos os conceitos está o amor. E é tão interessante como isso se encontra, né? A epístola de João, aí já que a gente está tratando e nos aproximando do cristianismo, ela vai dizer: Deus é amor. Ele inicia dizendo isso, né? E dá o tom de toda a epístola. Então, de alguma forma, eles se conectam, se encontram, têm muitas similaridades do ponto de vista daquilo que ensina Buda, daquilo que ensina Jesus de Nazaré. Nosso tempo esgotou. Obrigado pela aula, obrigado pelo carinho e pela atenção. E até o nosso próximo bate-papo. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre budismo, como encontrá-lo no Instagram? Pode me procurar no Instagram, Padma Sandi, né? É como se encontra ali. Né? Eu acho que dá para a gente deixar depois aí na descrição do vídeo, né? Uhum. Você procurando Padma Sandi, S-A-N-G E-Y, Sandi, você vai me encontrar aí no Instagram, nos diversos canais, também no YouTube, né, onde nós falamos, praticamos e conhecemos um pouquinho mais sobre essa tradição tibetana de meditação.